A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Antes de iniciarmos este vídeo, já quero lhe convidar a curtir, comentar e compartilhar muito essa série. Vamos aprender juntos da palavra do Senhor e quanto mais pessoas tiverem acesso ao conteúdo bíblico, melhor. Gostaria também de agradecer as repercussões que essa série tem proporcionado. Alunos de EBD, alunos de teologia, todos me dando um excelente feedback e forças para continuarmos nesse processo. É satisfatório saber que de alguma forma estamos oferecendo alegria para alguém. E se você ainda não conhece a alegria que é meditar e aprender a palavra do Senhor, está perdendo tempo. Vou deixar apenas 2 textos para entenderem sobre o que estamos falando. Olha o que o salmista fala sobre a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Essas palavras estão registradas no Salmo de número 19, versículos 7 ao versículo 10. Agora, um outro texto. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Isso está registrado no Salmo de número 119, versículo 103, reforçando que o Salmo 119 inteirinho, com os seus 176 versículos, são um cântico sobre a palavra. Ou seja, o salmista compõe canções maravilhosas que engrandecem a santa palavra de Deus. Esse projeto inicialmente visa trazer as epístolas paulinas, mas com projeções para toda a palavra do Senhor. Meditações, comentários, palavras, devocionais e muito mais. E só para finalizarmos essa introdução, se você ainda não assistiu os vídeos iniciais dessa série, super recomendo, até para facilitar melhor a compreensão do conteúdo aqui abordado. E um livro costuma ter informações sobre outros, isso é apenas uma dica. Então, continuando a nossa série de epístolas paulinas, hoje falaremos sobre a 6ª epístola de Paulo. Estamos falando da Epístola aos Romanos. Lembrando que estamos apresentando essas epístolas em ordem cronológica. Autoria da Epístola aos Romanos. Desde os primórdios da Igreja, a Epístola aos Romanos é aceita unanimemente como sendo de autoria do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 1 e versículo 5. Esta carta contém várias referências históricas que coincidem com fatos conhecidos da vida do grande apóstolo de Cristo e também é considerada por muitos teólogos a mais importante obra da Bíblia. Propósito da Epístola aos Romanos. Logo após cumprimentar os irmãos da igreja em Roma, com a sua típica saudação acompanhada de ação de graças, fazendo uso da autoridade do Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Paulo apresenta o tema central de sua carta. A justificação vem pela fé em Jesus Cristo, o Messias. Assim, mais formal que as demais epístolas de Paulo, a carta aos Romanos apresenta de maneira profunda e sistemática a doutrina da justificação pela fé e seus desdobramentos. Paulo escreve para uma igreja a qual não havia fundado e nem nunca estivera antes, embora lá tivesse alguns amigos chegados. Além disso, a igreja, que era predominantemente gentílica, estava agindo de forma intolerante contra os judeus cristãos que se sentiam constrangidos a obedecer às regras alimentares e datas cerimoniais da tradição religiosa judaica. Romanos capítulo 14, versículos 1 ao versículo 6. A base dos argumentos de Paulo são a longânime, infalível e eterna justiça de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, a revelação natural, Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, a universalidade do pecado, Romanos capítulo 3, versículo 9 até o versículo 20,
A plenitude da graça divina na justificação de todo ser humano, capítulo 3, versículo 24, mediante o sacrifício expiatório de Jesus, capítulo 3, versículo 25, por meio da fé, capítulo 4 inteiro. A questão do pecado original, capítulo 5, versículos 12 até o versículo 20, a união com Cristo, capítulo 6, a eleição e rejeição de Israel, capítulos 9 até o capítulo 11, o uso dos dons espirituais, capítulo 12, versículos 3 a 9, e o respeito às autoridades, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Data da primeira publicação da Epístola aos Romanos. Foi durante a primavera do ano 57 d.C. que o apóstolo Paulo concluiu seu tratado doutrinário aos Romanos, capítulo 15, versículo 25 até o 27 e o capítulo 16, versículos 1 e 2. Nesta ocasião, ele estava em Corinto, preparando-se para viajar, transportando o dinheiro ofertado por algumas igrejas e vários cristãos aos irmãos empobrecidos e necessitados, membros da igreja em Jerusalém. Esboço geral da Epístola aos Romanos. Saudação ministerial com ações de graças, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 15. Tema central, justificação por meio da fé em Cristo, o Messias, capítulo 1, versículo 16 e 17. A raça humana é naturalmente ímpia e precisa de Cristo, capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Gentios são todos os que não nasceram judeus, capítulo 1, versículo 18 ao 32, judeus são todos os nascidos de famílias judaicas, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8. Conclusão: todas as pessoas da terra pecaram. Capítulo 3, versículo 9 até o versículo 20. Resumo do plano de Deus para a salvação de cada pessoa. Capítulo 3, versículo 21 ao 31. A história da vida de Abraão confirma a justificação, capítulo 4, versículo 1 ao 25. Os grandes resultados da justificação, capítulo 5, versículo 1 ao 21. Justiça outorgada, livres do pecado para a santificação, capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 39. Livres do domínio do pecado, capítulo 6, livres da condenação universal do pecado, capítulo 7, livres para viver no poder do Espírito de Cristo, capítulo 8, a rejeição de Israel como juízo de Deus, capítulos 9 até o capítulo 11, Deus é soberano e longânime ao aplicar a justiça, capítulo 9, versículo 1 ao 29, os motivos que levaram à rejeição de Israel, capítulo 9, versículo 30 até o capítulo 10, versículo 21. A rejeição é um castigo específico e temporário, capítulo 11. Os justificados devem praticar a justiça, capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. Entre si, na igreja, que é o corpo de Cristo, capítulo 12, para com os de fora, no mundo, testemunhando, capítulo 13, convivendo com os cristãos maduros e imaturos, capítulo 14, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. Conclusão dessa carta doutrinária, capítulo 15, versículo 14 ao 33. Saudações pessoais do apóstolo Paulo, capítulo 16, versículo 1 ao 16. Exortação final e bênção apostólica, capítulo 16, versículos 17 ao 27. Se você gostou, comente. Se não gostou, comente também. Compartilhe esse vídeo, propagando ainda mais a palavra do Senhor. Deus abençoe.